Em 1945, logo após o fim da Segunda Guerra Mundial, uma das maiores guerras civis do século começou na China. De um lado estavam os nacionalistas alinhados com a América e do outro, os comunistas. Nesse ponto, os nacionalistas tinham quase todas as vantagens que você poderia imaginar. Parecia quase certo que eles venceriam. Eles controlavam a maior parte da China, incluindo as principais cidades. Eles também controlavam as ferrovias, obtendo grande vantagem em recursos e logística. Eles também possuíam superioridade numérica sobre os comunistas. Os nacionalistas tinham cerca de 4 milhões de tropas, 4 vezes mais do que os comunistas, que tinham cerca de 1 milhão. Além disso, eles possuíam equipamentos muito superiores. Os nacionalistas tinham artilharia moderna, tanques e metralhadoras pesadas. Grande parte era equipamento moderno de alta qualidade fornecido pelos Estados Unidos da América. Os comunistas não tinham nada do tipo. Eles quase não tinham artilharia ou tanques e seus rifles estavam desatualizados. O mesmo se aplicava ao poder aéreo e naval. Os nacionalistas possuíam uma força aérea pequena, mas relativamente moderna, com aeronaves americanas e uma marinha rudimentar. Os comunistas não tinham nada em termos de força aérea ou marinha. Parecia que os comunistas eram apenas um bando de gorilas escondidos nas partes empobrecidas da China e seriam rapidamente exterminados. Isso não foi o que aconteceu. Após 4 anos de conflito, os comunistas saíram vitoriosos na guerra. Eles tomaram o controle da China e os nacionalistas fugiram para Taiwan. Então, como diabos isso aconteceu? Se os nacionalistas tinham tantas vantagens enormes, como acabaram derrotados? Neste vídeo, vou responder a todas essas perguntas, mas primeiro vamos ter uma visão geral de como aconteceu a história da Guerra Civil Chinesa. A Guerra Civil Chinesa após a Segunda Guerra Mundial foi a segunda fase de um conflito iniciado décadas antes. Isso significa que, para entender completamente o contexto, precisamos voltar muito mais no tempo, para o início do século. Durante a maior parte da história, a China foi um império, mas isso desmoronou em 1911 na Revolução Xinhai. Com a queda do império, a China fragmentou-se com a tomada de poder pelos senhores da guerra regionais devido ao vácuo de poder. Havia inúmeras facções lutando entre si, mas 2 das mais importantes eram os comunistas liderados por Mao Zedong e os nacionalistas liderados por Sun Yat-sen. Esses 2 grupos colaboraram por um período para derrotar os senhores da guerra e unificar o país. No entanto, a aliança foi de curta duração, pois ambas as facções queriam o controle total de toda a China. Isso culminou eventualmente em uma brutal purga em 1927. O líder dos nacionalistas, Chiang Kai-shek, ordenou um massacre de milhares de comunistas em Xangai. Chiang pensou que estava eliminando os comunistas como uma ameaça e que não precisaria mais se preocupar com eles. Ele não poderia estar mais enganado. O massacre provocou a Guerra Civil Chinesa. Inicialmente, parecia que Chiang Kai-shek e os nacionalistas venceriam. Chiang e suas forças chegaram muito perto de exterminar os comunistas em meados dos anos 30. Os comunistas estavam cercados e à beira de serem destruídos. No entanto, eles conseguiram escapar por pouco do cerco e embarcaram em uma retirada exaustiva que ficou conhecida como a Longa Marcha. Ao longo de 2 anos, os comunistas caminharam cerca de 9.000 quilômetros. Dos 70.000 comunistas que iniciaram a jornada, apenas cerca de 7.000 ou 10% sobreviveram. Nesse momento, os comunistas pareciam derrotados e Chiang Kai-shek aparentava ter vencido a guerra civil, assumindo o controle da China. Foi então que os comunistas chineses foram realmente salvos pelo mais improvável dos salvadores, o Japão. O Japão expandia seu império gradualmente durante os anos 1930. Em 1931, invadiu a Manchúria e, nos anos seguintes, continuou a tomar mais território chinês. Ele conseguiu fazer isso porque a China estava tão fraca devido à sua guerra civil. Chiang Kai-shek empregava uma estratégia de primeiro derrotar os comunistas para depois lutar contra os japoneses, uma vez que eles estivessem neutralizados. Contudo, conforme o Japão expandia seu território, essa estratégia se tornou muito impopular.
Os aliados de Chiang queriam que ele parasse de combater os comunistas e focasse em resistir à expansão do Japão. Eventualmente, Chiang foi feito prisioneiro por seus generais e forçado a concordar em se aliar aos comunistas contra os japoneses. A guerra total com o Japão estourou apenas 8 meses depois, quando as tropas japonesas e chinesas começaram a atirar uma na outra em Pequim. A guerra contra o Japão durou 8 anos, interrompendo temporariamente a guerra civil, pois ambas as facções se concentraram em combater os japoneses. Em 1945, o Japão se rendeu após os Estados Unidos da América lançarem bombas nucleares em 2 cidades japonesas. Após a derrota do Japão, a frágil trégua entre os nacionalistas e os comunistas desmoronou e a guerra civil recomeçou. Nesse ponto, o mapa da China parecia algo assim. Os nacionalistas controlavam cerca de 70 a 80% da China. A principal região que os comunistas controlavam era a Manchúria, no nordeste da China. Essa área estava sob controle japonês, mas então, em agosto de 1945, a União Soviética invadiu e assumiu o controle dela. Quando a guerra terminou, a Manchúria deveria ir para os nacionalistas. Porém, os soviéticos permitiram que os comunistas assumissem o controle da Alemanha Oriental. Isso foi uma notícia incrivelmente boa para os comunistas. Isso deu a eles os recursos industriais da área e o equipamento militar japonês que havia sido deixado para trás. Os nacionalistas conseguiram garantir algumas cidades na Manchúria, incluindo a capital, Mukden, mas quase todo o interior foi para os comunistas. Agora, é importante ressaltar que quando a Segunda Guerra Mundial terminou, a Guerra Civil Chinesa não recomeçou imediatamente. Inicialmente, houve algumas tentativas meio coração para negociar um acordo entre os nacionalistas e os comunistas. Houve alguma conversa sobre a criação de um governo de coalizão que governaria a China nos próximos anos e supervisionaria a reconstrução. Na realidade, nenhum dos lados tinha muito interesse nisso, ambos queriam governar toda a China por conta própria e, portanto, as negociações falharam rapidamente. A luta começou na primavera de 1946. Em julho, Chiang Kai-shek lançou uma grande ofensiva na Manchúria que foi muito bem sucedida. 1.600.000 soldados nacionalistas lutaram contra 1 milhão de comunistas, conquistando muito território. Mao Zedong, líder dos comunistas, sabia que seu exército não poderia igualar os nacionalistas em uma guerra convencional, então adotou uma estratégia de guerrilha. Eles utilizaram emboscadas e ataques de atropelar e fugir, que foram muito eficazes. No primeiro ano de luta, os nacionalistas perderam cerca de 1 milhão de soldados. Com perdas tão altas, Chiang desejava o fim rápido da guerra. Ele queria dar um golpe decisivo nos comunistas, então decidiu atacar a capital deles, Yan'an. Se a capital comunista caísse, eles entrariam em colapso e a vitória seria dele. Em março de 1947, uma força nacionalista de 150.000 homens avançou sobre Yan'an e conseguiu capturá-la sem resistência. Chiang Kai-shek declarou que aquele era o início do fim da guerra e alguns observadores estrangeiros concordaram. Na verdade, a captura de Yan'an não fez diferença alguma, não era remotamente importante. Os comunistas abandonaram a cidade, mantendo suas forças intactas. De fato, a perda da capital foi tão irrelevante para os comunistas que apenas 3 meses depois, em junho, eles estavam em posição de lançar uma grande ofensiva. Cerca de 100.000 tropas comunistas lançaram um ataque surpresa na região das planícies centrais, na China Central. E, para surpresa de todos, eles alcançaram uma grande vitória. Os comunistas perderam cerca de 10.000 homens, enquanto os nacionalistas perderam cerca de 80.000. Essa ofensiva foi um ponto de virada na guerra. Isso deu aos comunistas muito mais território para operar, e muitos dos camponeses da área se inscreveram para lutar por eles. Para os nacionalistas, foi um grande golpe no seu moral. Em 1947, os dois exércitos haviam se tornado muito mais próximos em tamanho. Os números exatos são impossíveis de saber, mas os comunistas provavelmente eram cerca de 1,5 milhão, comparados aos 2,5 milhões de nacionalistas. Isso foi uma grande mudança. No início da guerra, os comunistas tinham cerca de 1/4 do que os nacionalistas tinham.
A próxima grande ofensiva da guerra foi pelos comunistas no inverno de 1947. O plano deles era consolidar seu domínio sobre a Manchúria, permitindo-lhes lançar uma grande ofensiva na primavera. No entanto, eles rapidamente perceberam que tinham muito apoio local e que os nacionalistas eram muito mais fracos do que eles pensavam. Isso fez os comunistas serem muito mais ambiciosos com a ofensiva. Em apenas 2 meses, eles conquistaram uma vasta área na Manchúria. Os nacionalistas mantiveram o controle de algumas cidades importantes, mas ficaram isolados, pois os comunistas dominavam quase todo o campo. Com a guerra começando a se voltar contra ele, Chiang Kai-shek percebeu que precisava estabilizar a economia e governar melhor. Ele implementou reformas que visavam alcançar exatamente esse objetivo. As reformas falharam totalmente, pois o governo nacionalista, o Kuomintang, era muito corrupto e incompetente. Enquanto isso, Mao Zedong, líder dos comunistas, planejava seu próximo passo. Em setembro de 1948, ele lançou uma campanha para tomar as principais cidades na Manchúria que ainda estavam sob controle nacionalista. Os comunistas tinham cerca de 700 mil soldados, um pouco mais que os nacionalistas que tinham 600 mil. Uma das batalhas mais cruciais foi a de Jinzhou, ocorrida em outubro de 1948. Jinzhou era crucial para os nacionalistas porque servia como um importante centro de transporte e base de operações. No entanto, os nacionalistas não conseguiram mantê-la, e após apenas 8 dias a cidade caiu. Após isso, a queda de Mukden, a capital, era iminente, ocorrendo 2 semanas depois. As baixas para os nacionalistas foram devastadoras. Seus soldados foram cortados do resto da China, então não havia como eles recuarem. Quase todo o seu exército de mais de 500 mil foi dizimado. Após o grande sucesso, os comunistas não deram aos nacionalistas tempo de recuperação. Eles lançaram outra grande ofensiva, desta vez saindo da Manchúria e entrando no coração da China. A batalha foi absolutamente enorme, com cerca de 1 milhão de soldados de cada lado, lutando ao longo de uma linha de frente que tinha cerca de 200 quilômetros. O principal alvo dos comunistas era Juzhou, muito ao sul de seu reduto na Manchúria. Eles cercaram e sitiaram a cidade, o que se mostrou incrivelmente eficaz e muito rapidamente. Jezhou começou a ficar sem suprimentos e Chiang Kai-shek se recusou a evacuar os 200 mil defensores. Ele tentou enviar reforços para quebrar o cerco, mas falhou. Eventualmente, após 2 meses de uma guerra de cerco desgastante, os comunistas lançaram um grande ataque à cidade e conseguiram tomá-la. Isso foi uma catástrofe para os nacionalistas. Eles não apenas perderam uma fortaleza vital, mas também um grande número de soldados, muitos dos quais eram seus melhores homens. Nesse ponto, eles estavam à beira do colapso. Semanas depois, os comunistas tomaram Pequim. Com a derrota iminente, Chiang Kai-shek tentou negociar com os comunistas uma última vez, buscando evitar uma derrota total. Os comunistas não tinham interesse em fazer um acordo, dado que estavam à beira da vitória. Eles continuaram a avançar para o sul, e os nacionalistas não conseguiram oferecer muita resistência. Em 23 de abril, os comunistas tomaram a capital nacionalista Nanjing, efetivamente ganhando a guerra. Por um tempo, os nacionalistas continuaram lutando, mas provou-se inútil. Eventualmente, em dezembro de 1949, eles se retiraram para Taiwan, abandonando a China continental para os comunistas. Mao Zedong ficou como o governante incontestável da China. Nas próximas décadas, ele tentaria transformar a China em uma utopia comunista. Isso levaria à maior fome da história humana, que matou mais de 50 milhões de pessoas. Então, foi isso que aconteceu. Contra todas as probabilidades, o Partido Comunista venceu a Guerra Civil. A questão então é, como os comunistas conseguiram isso? Como é que no início da guerra eles estavam em desvantagem de quase todas as maneiras imagináveis e, no entanto, no final prevaleceram? Acredito que existem 2 principais fatores a serem focados. O primeiro é que os comunistas foram muito mais eficazes em conquistar o apoio da população. Com o avanço da guerra, os comunistas ganhavam popularidade, enquanto os nacionalistas perdiam apoio. O que os comunistas fizeram para ganhar tanta popularidade?
O mais importante foi sua política radical de redistribuição de terras. Basicamente, isso consistia em tomar à força a terra dos proprietários frequentemente odiados e entregá-la aos camponeses que a trabalhavam. Receber terras dos antigos patrões a quem ressentiam há muito era extremamente popular entre os camponeses. O processo parecia algo assim. Equipes do Partido Comunista visitariam vilas sob seu controle e as introduziriam a ideias comunistas como a luta de classes e a revolução. Os aldeões seriam influenciados a ter o máximo de ressentimento possível contra os donos de terras. Então, a própria redistribuição de terras aconteceria. Primeiro, os oficiais comunistas precisavam determinar a hierarquia da aldeia, identificando os proprietários de terras e os camponeses. De maneira violenta, os donos de terras seriam despojados de suas propriedades, que seriam repassadas aos camponeses. Os donos de terras eram frequentemente excluídos socialmente, agredidos ou até assassinados. Isso aconteceu em uma escala enorme. Até o final de 1947, mais de 25 milhões de hectares de terra foram dados a cerca de 20 milhões de camponeses. Para referência, essa é uma área aproximadamente igual ao tamanho total do Reino Unido. Em termos de conquistar pessoas para a causa comunista, a política foi genial. Embora a confiscação de terras obviamente alienasse os proprietários de terras, ela conquistou o amor e o apoio dos camponeses e, claro, havia muito mais camponeses do que proprietários de terras. Um jovem americano descreveu a alegria dos camponeses. Ele escreveu: jovens homens e mulheres de azul correm de um lado para o outro cantando músicas e falando de revolução. Além de fazer os camponeses gostarem dos comunistas, a política também teve outro grande benefício. Os camponeses que receberam terras agora estavam pessoalmente investidos na vitória dos comunistas. Para que os camponeses pudessem manter a terra que acabaram de receber, os comunistas precisavam vencer a guerra civil. Se os nacionalistas vencessem, a hierarquia de suas aldeias voltaria ao que era antes e eles teriam que devolver a terra ao seu antigo senhorio. Se tivessem cometido violência ou matado seu antigo senhorio, poderiam enfrentar punição. Os camponeses estavam determinados a evitar que algo acontecesse e, por isso, precisavam que os comunistas vencessem a guerra civil. Como você pode ver, a política foi genial. Foi a clássica tática comunista de aproveitar o ressentimento das massas contra os ricos para ganhar seu apoio. A redistribuição de terras foi provavelmente o que mais popularizou os comunistas, mas houve outros fatores. Outro ponto importante é que os comunistas tratavam seus soldados muito melhor do que os nacionalistas. Chiang Kai-shek desperdiçava suas tropas, não se importando quando seus homens sofriam grandes perdas. Mao adotou uma estratégia mais cautelosa, tentando minimizar as perdas ao máximo. Os comunistas também cuidavam muito mais dos soldados feridos do que os nacionalistas e garantiam que suas tropas estivessem bem supridas no fronte. Isso aumentou o moral e tornou as tropas muito menos propensas a desertar ou se rebelar. Outro fator que ajudou os comunistas a conquistar a população foi a sua habilidade em propaganda. Eles tinham redes subterrâneas nas principais cidades que distribuíam panfletos e publicavam jornais. Pequim possuía 3 gráficas gerenciadas por estudantes apoiadores dos comunistas. Os comunistas também usavam música para conquistar as pessoas para a sua causa. O hino deles era chamado Unidade é Força, que foi escrito durante a guerra contra o Japão. Unidade é Força foi inspirado pela severa exploração dos camponeses pelos senhores de terra. A música foi cooptada e intensamente utilizada pelos comunistas durante a Guerra Civil. Uma das maneiras mais incomuns que os comunistas propagandearam às massas foi através do teatro. Eles organizaram trupes de drama móveis que viajaram amplamente, encenando peças que promoviam os valores comunistas. Essas performances foram feitas muito acessíveis ao povo comum, muitas vezes usando dialetos locais. Elas foram destinadas, como sempre, a alimentar a guerra de classes e fazer os camponeses ressentirem-se de seus senhores de terra. Você pode estar percebendo um tema. As peças também retratavam os líderes comunistas como heróis, resistindo aos nacionalistas fascistas. Como você pode ver, os comunistas eram muito bons em conquistar a população, e isso os ajudou enormemente durante a guerra.
Agora vamos falar sobre os nacionalistas. Os nacionalistas eram péssimos em conquistar a população e os alienavam a cada passo. Quando o Japão se rendeu em agosto de 1945, Chiang Kai-shek e os nacionalistas pareciam ter todo o apoio popular. Chiang Kai-shek era pessoalmente muito famoso. As pessoas o viam como um herói que liderou a resistência contra o Japão. No entanto, estar tão ligado à guerra contra o Japão também teve algumas desvantagens. Isso implicava que os nacionalistas eram responsabilizados por todos os erros durante a guerra. Um ponto particularmente doloroso foi a decisão que Chiang tomou de causar deliberadamente uma enorme inundação que devastou uma grande área. Em 1938, as forças nacionalistas deliberadamente romperam alguns dos diques do Rio Amarelo e uma enorme área foi inundada. Eles agiram assim na expectativa de impedir a invasão japonesa. Claro, as desvantagens dessa decisão foram catastróficas. Quase 500 mil de civis chineses morreram e muitos milhões ficaram desabrigados. Foi uma decisão incrivelmente controversa e impopular de Chiang. Após o término da guerra, Chiang se deparou com a difícil tarefa de tentar redirecionar o rio para seu curso original. Em 1947, ele tentou fazer exatamente isso. Infelizmente, eles não conseguiram controlar o rio e novamente acabou causando uma enorme quantidade de destruição. 500 vilas foram submersas e 100 mil pessoas perderam suas casas. Essas pessoas não receberam compensação. Foi mais uma grande mancha na reputação de Chiang e fez as pessoas pensarem que ele não se importava com elas. Como você pode ver, para os nacionalistas, estar no comando de governar o país totalmente destruído era na verdade uma posição muito difícil de estar. Eles tiveram que decidir como tentar reconstruir o país totalmente devastado. A situação da China na época era grave. Durante a ocupação japonesa, ela perdeu quase 20 milhões de pessoas, quase 5% de sua população. Milhões estavam sem casa e quase toda a infraestrutura do país foi destruída. Em Xangai, a cidade mais rica da China, metade da capacidade industrial foi destruída. Na China, 96% de todas as ferrovias foram destruídas. A produção agrícola estava bem abaixo dos níveis pré-guerra e o país estava fortemente endividado, principalmente com os Estados Unidos. Como governo da China, os nacionalistas foram forçados a assumir responsabilidade por essa horrível situação. Eles tiveram que tomar as decisões políticas muito difíceis sobre como reconstruir e, como é tão frequentemente o caso, tomar decisões difíceis foi extremamente impopular. Eles foram forçados a impor enormes impostos sobre a população, aumentando a carga tributária em cerca de 60%. Os impostos eram tão altos que as pessoas acabaram escondendo seus bens em áreas controladas pelos comunistas para evitar pagá-los. Um dos maiores problemas era a inflação, que chegou a 230% ao ano. Para tentar combater isso, Chiang decidiu introduzir uma nova moeda chamada Yuan de ouro. A nova moeda foi introduzida com uma taxa de câmbio de 1 yuan de ouro para 3 milhões da moeda anterior, e os preços e salários foram fixados para tentar impedir que eles subissem. Os cidadãos tiveram que trocar seus metais preciosos e moedas estrangeiras pela nova moeda. Infelizmente, isso não impediu a inflação. Muito tolos, os nacionalistas tentaram financiar suas enormes despesas, imprimindo muito da sua nova moeda. A hiperinflação ocorreu rapidamente, anulando completamente o propósito de introduzir a nova moeda. Os conjuntos, preços e salários definidos pelo governo também prejudicaram a economia. As empresas só podiam vender pelos preços do governo, mas seus custos disparavam. Muitas delas acabaram fechando por não conseguirem operar. O estado crítico da China demandava um governo extremamente competente para melhorar a situação, algo que os nacionalistas não eram capazes de oferecer. Das políticas econômicas ruins à péssima decisão de desviar o Rio Amarelo, eles cometeram muitos erros, e isso prejudicou sua popularidade. Na realidade, além de incompetentes, eles eram extremamente corruptos. Por décadas, a corrupção foi um enorme problema no partido político nacionalista, o Kuomintang. Na verdade, já no início, Chiang Kai-shek disse que seu partido era, citando, fraco e podre, obcecado por facilidade e prazer.
Ele realmente disse que a razão pela qual eles não conseguiram derrotar os comunistas foi por causa da, citando, ineficiência e corrupção de nossa máquina governamental. Ele sabia que a situação precisava mudar, senão não derrotariam os comunistas. Ele disse: se não eliminarmos o atual corpo de corrupção, suborno, superficialidade e ignorância e estabelecermos em vez disso uma administração limpa e eficiente, o dia logo chegará quando a revolução será iniciada contra nós. Infelizmente, para Chiang, essa corrupção nunca foi erradicada e os abusos continuaram durante toda a Guerra Civil. Os funcionários do partido exigiam que as empresas locais provassem não ter colaborado com os japoneses durante a ocupação. O que contava como colaboração era extremamente amplo. Apenas operar um negócio em uma área controlada pelos japoneses já era suficiente. Aqueles que não provavam que não colaboraram tiveram seus negócios confiscados pelos oficiais do Kuomintang nacionalista. A parte corrupta era que os oficiais do partido confiscavam os negócios e os revendiam aos proprietários originais pelo preço integral, embolsando a diferença. Esse tipo de exploração, compreensivelmente, enfureceu a população. Os líderes nacionalistas também eram igualmente corruptos. Por exemplo, o chefe do Conselho Militar de Chiang tinha 3 filhos, todos envolvidos em negócios escusos. Um era um grande produtor de ópio, outro administrava uma rede de bordéis e o terceiro operava cassinos. Como se ser incompetente e corrupto não fosse suficiente para alienar a população, os nacionalistas também eram bastante brutais e violentos. Aqueles que criticavam o governo eram atacados ou presos. Em alguns casos, líderes proeminentes da oposição até seriam assassinados. Por exemplo, durante o inverno de 1945 a 46, uma multidão do Kuomintang matou vários manifestantes anti-guerra em Kunming. Estudantes e intelectuais liberais estavam entre os críticos mais ferrenhos do governo. Havia greves e protestos constantes. Na verdade, em 1946, somente em Xangai, houve mais de 1.700 greves e disputas trabalhistas. As greves eram comumente reprimidas com severidade pela polícia. Por exemplo, uma manifestação estudantil em Nanjing, em maio de 1947, viu muitas pessoas serem baleadas e centenas espancadas. Em 1948, Chiang decidiu proibir as greves e aumentar a repressão. Mais de 3.000 suspeitos foram presos em Xangai em apenas 2 meses. Muitos eram conhecidos empresários de Xangai, acusados de vender no mercado negro. Havia também muita violência e brutalidade cometida no campo. Frequentemente era feito por forças irregulares que lutavam com o exército nacionalista. Qualquer pessoa suspeita de colaborar com os comunistas seria morta. Como eu disse anteriormente, os comunistas também eram extremamente brutais e violentos, o que levanta a questão: por que eles não sofreram a mesma perda de popularidade devido à sua brutalidade? Eles miravam grupos distintos, essa é grande parte da resposta. Os nacionalistas atacavam qualquer um que suspeitassem ter simpatias comunistas, ou até mesmo apenas uma antipatia em relação ao governo. Isso incluía empresários, intelectuais, estudantes e trabalhadores. Em contraste, a violência comunista era direcionada principalmente a um segmento muito menor da população, os ricos, proprietários de terras, e eles já eram amplamente ressentidos pela maioria. Como você pode ver, os comunistas eram muito melhores que os nacionalistas em conquistar o apoio do povo. Mas a questão permanece: como exatamente isso os ajudou a ganhar a guerra? A maneira mais simples é que isso lhes deu mais homens para lutar. No início da guerra, os nacionalistas tinham uma enorme vantagem em termos de mão de obra. Eles tinham cerca de 4 milhões de tropas comparado a 1 milhão dos comunistas. Em apenas 3 anos, esses números mudaram drasticamente. Em 1948, os nacionalistas tinham apenas 2,5 milhões de tropas, pouco mais da metade do que tinham antes. Por outro lado, as forças comunistas dobraram para cerca de 2 milhões. Isso ocorreu porque muito mais pessoas queriam lutar pelos comunistas. Camponeses correram para se juntar aos comunistas ao ouvirem sobre a redistribuição gratuita de terras.
A diferença de popularidade também significava que as tropas comunistas tinham muito mais moral do que as nacionalistas. Na verdade, um relatório americano de maio de 1947 contrastou, entre aspas, o espírito de luta dos comunistas com o esgotamento dos nacionalistas e sua crescente indignação com a disparidade entre o enriquecimento dos oficiais e a vida de baixo salário dos soldados e sua falta de interesse em lutar longe de casa. A falta de moral nas fileiras nacionalistas resultou em alta taxa de deserções e defeções. Por exemplo, quando os comunistas estavam sitiando Changchun, na Manchúria, alguns oficiais nacionalistas que estavam desapontados com as políticas governamentais entraram em contato com os comunistas e ofereceram mudar de lado. Eles então forneceram aos comunistas informações valiosas sobre as defesas frágeis da cidade. Isso desempenhou um papel importante na eventual queda da cidade. Uma grande diferença entre os comunistas e os nacionalistas é que os comunistas acolhiam desertores para a sua causa. Na realidade, eles se empenharam em conquistar soldados nacionalistas indecisos. Eles tinham unidades especiais de propaganda focadas apenas nisso. Panfletos com mensagens simples eram lançados sobre as linhas inimigas. Eles diziam coisas como: irmãos, abaixem suas armas que vocês nunca quiseram pegar. Você se juntou ao exército do Kuomintang voluntariamente? Não, você foi arrastado para isso no final de uma corda. Venha conosco. Se quiser, nós o mandaremos para casa. Junte-se a nós na luta para libertar suas casas, como fizemos com as nossas. Os comunistas não se limitavam a panfletos. No cerco de Suzhou, eles usaram alto-falantes para dizer aos defensores que lhes seriam oferecidos comida e água se mudassem de lado. Muitos soldados e civis famintos fizeram isso e foram bem recebidos. No geral, a popularidade dos comunistas e a impopularidade dos nacionalistas acabaram sendo um fator extremamente significativo no decorrer da guerra. A segunda grande razão pela qual a guerra se desenrolou como aconteceu é a enorme diferença na união interna entre os dois lados. Os comunistas estavam totalmente unidos em torno de uma ideologia e uma figura, Mao Zedong. Mao foi o líder do Partido Comunista desde 1935 e se tornou uma figura lendária, quase divina. Isso se deveu mais do que tudo à épica e extenuante retirada que ele liderou em 1934, o que ficou conhecido como a Longa Marcha. Lembrando que naquele momento meus comunistas estavam cercados e prestes a serem destruídos. Eles conseguiram escapar por pouco do cerco e embarcaram em uma jornada extremamente longa de uma ponta da China à outra. Em um ano, eles percorreram aproximadamente 9.000 quilômetros. Dos 70.000 comunistas que iniciaram a jornada, apenas cerca de 7.000 ou 10% sobreviveram. Essa história se tornou a lenda para as forças comunistas. Era uma história de determinação diante das adversidades que os inspirava. Foram as ações de Mao durante a Longa Marcha que solidificaram sua liderança sobre os comunistas. Com o tempo, desenvolveu-se um culto à personalidade em torno dele, talvez comparável ao que Hitler tinha dentro do partido nazista. A lealdade fanática permitiu a Mao tomar decisões muito difíceis e impopulares. Um exemplo foi sua decisão de fazer uma aliança com os nacionalistas em 1936. Eu mencionei antes que os dois lados fizeram uma aliança oficial para resistir à invasão japonesa. Bem, essa aliança foi proposta primeiro por Mao. Foi um remédio amargo a engolir. Fazia apenas 2 anos que os comunistas quase foram dizimados pelos nacionalistas e tiveram que passar pela Longa Marcha. Sem dúvida, os comunistas não poderiam ter odiado mais amargamente os nacionalistas e, no entanto, Mao tomou a decisão de se aliar a eles. Isso acabou sendo uma decisão muito boa. Primeiro, fez os comunistas parecerem patriotas. A maioria do público se preocupava mais com a ameaça do Japão. Então, Mao estar disposto a deixar de lado diferenças com os nacionalistas para lutar contra os japoneses mostrou que ele colocava a China em primeiro lugar. Também deu aos comunistas tempo para se recuperar. Como os nacionalistas estavam aliados aos comunistas durante a guerra com o Japão, os comunistas conseguiram se reagrupar e se recuperar. Lembre-se que a guerra com o Japão começou apenas 3 anos depois da Longa Marcha,
Então, os comunistas ainda estavam muito fracos nessa época. Quando a guerra contra o Japão terminou em 1945, o Partido Comunista emergiu muito mais forte. Outra decisão difícil e impopular que Mao tomou foi abandonar a capital comunista Yan'an em 1947. Yan'an havia sido sua base por mais de uma década e, compreensivelmente, eles relutavam em abandoná-la. Muitos membros do partido e até alguns conselheiros da União Soviética alertaram que isso devastaria o moral partidário. No entanto, Mao tinha controle total sobre seu partido e, portanto, foi sua decisão fazê-lo. Essa decisão, novamente, compensou e os comunistas conseguiram preservar suas forças para lutar em um momento mais oportuno. Essas decisões difíceis foram possíveis porque os comunistas tinham uma lealdade fanática a Mao. A total unidade em torno dele acabou sendo uma grande vantagem. Claro que ter tanto poder nas mãos de um homem exigia que ele tomasse boas decisões, e Mao, em grande parte, fez isso. Considerando que ele era um ideólogo comunista fanático, ele poderia ser bastante pragmático e flexível quando necessário. Por exemplo, em um momento durante a guerra, havia discordância entre os comunistas sobre se a confiscação e redistribuição de terras estava ajudando ou prejudicando sua causa. Alguns membros do Partido Comunista temiam que certas medidas mais radicais estivessem alienando as comunidades rurais. A resposta de Mao foi pausar algumas das políticas mais extremas e retomá-las apenas após vencerem a guerra. Novamente, isso foi uma boa decisão. Como você pode ver, o fato de os comunistas estarem totalmente unidos em torno de Mao foi um grande trunfo para eles. Infelizmente, para os nacionalistas, eles eram o completo oposto. Eles não compartilhavam da mesma unidade e coesão. Chiang tinha muito menos poder dentro dos nacionalistas do que Mao tinha dentro dos comunistas. Na realidade, a liderança nacionalista era um grupo de generais e eles frequentemente tinham agendas diferentes. Os generais nacionalistas comumente desafiavam Chiang e agiam por conta própria. O melhor exemplo do poder dos generais nacionalistas foi quando fizeram Chiang de refém, em 1936, pouco antes da guerra com o Japão. Mencionei que os comunistas propuseram se aliar aos nacionalistas para combater os japoneses. Inicialmente, Chiang queria se concentrar em derrotar os comunistas primeiro e depois lutar contra os japoneses. Por outro lado, os generais de Chiang queriam se aliar aos comunistas e, por fim, o obrigaram a fazê-lo. No incidente de Xi'an, os generais de Chiang o aprisionaram e forçaram a concordar com uma aliança formal com os comunistas. Como você pode ver, Chiang estava longe de ter poder total sobre seu partido. Durante a Guerra Civil, isso prejudicou gravemente os nacionalistas. Certos comandantes priorizavam interesses próprios em detrimento da causa nacionalista. Em vez de serem um exército unificado, os nacionalistas eram realmente uma coalizão de facções locais que estavam mal integradas e não cooperavam bem entre si. Um bom exemplo disso foi em 1947, depois que as forças do norte de Chiang foram dizimadas nas ofensivas fracassadas na Manchúria. Ele precisava desesperadamente de mais homens para lutar, então tentou convocar exércitos do sul para lutar no norte. No entanto, essas forças do sul estavam sob o controle de comandantes locais que esperavam recompensas políticas em troca, como posições poderosas no governo ou garantias de autonomia regional futura. Os comandantes nacionalistas, por vezes, desconsideravam as ordens e agiam por conta própria. Por exemplo, durante a importante Batalha de Mukden, a capital da Manchúria, o comandante de Chiang lá abandonou a cidade totalmente sem autorização. A cidade ficou sem liderança, tornando inevitável que ela caísse. Outra traição foi pelo comandante nacionalista de Pequim, pouco antes de cair. Ele controlava um exército de 350 mil homens e poderia tê-los enviado para combater a ofensiva comunista. Porém, ele iniciou negociações sigilosas com os comunistas. No final, ele mudou de lado e deixou os comunistas tomarem Pequim. Em troca, ele recebeu um cargo ministerial no governo comunista após a guerra, posição que manteve até 1972. Como pode-se observar, nem mesmo a liderança nacionalista era tão comprometida com sua causa. Havia uma falta de comprometimento semelhante também das tropas nacionalistas.
Muitos homens eram mais leais à sua região e líderes do que a Chiang Kai-shek e ao exército nacionalista. Isso significava que, apesar de lutarem bem em suas regiões de origem, eles tinham menos motivação e frequentemente desertavam quando enviados para muito longe. A desunião dos nacionalistas também facilitou a infiltração de espiões comunistas em suas fileiras. Um bom exemplo disso foi em 1947, pouco antes dos nacionalistas tomarem a capital comunista de Yan'an. Como você deve lembrar, os comunistas evacuaram todas as suas forças da cidade antes da chegada dos nacionalistas. Eles conseguiram porque sabiam da chegada dos nacionalistas, pois tinham um infiltrado. O general responsável por planejar o ataque a Yan'an tinha um secretário pessoal que era um espião comunista. Através dele, o Partido Comunista obteve acesso a informações críticas e conseguiu evacuar 20 mil de suas tropas e suprimentos-chave 2 semanas antes do ataque. Se não fosse por essa operação de inteligência bem-sucedida, a vitória nacionalista em Yan'an poderia ter sido um ponto de virada decisivo na guerra. Como você pode ver desde o início, os nacionalistas tinham muita divisão interna e isso realmente piorou à medida que a guerra avançava. De fato, próximo ao término da guerra, os nacionalistas praticamente se desfizeram. Foi um colapso interno total. Em 1949, os nacionalistas perderam muito território, mas ainda dominavam a maior parte da China. Eles deveriam ter sido capazes de continuar lutando e, no mínimo, manter os comunistas em um impasse. Historiadores creem que era possível impedir os comunistas de cruzar o rio Yangtze rumo ao sul da China. Atravessar um corpo d'água tão grande teria sido difícil para os comunistas, pois não possuíam uma marinha. No final, como os nacionalistas desmoronaram internamente, eles não conseguiram oferecer nenhuma resistência e os comunistas conseguiram invadir o sul da China. O colapso começou de fato com a renúncia de Chiang Kai-shek em janeiro de 1949. Não está totalmente claro por que Chiang agiu assim ou o que se passava em sua mente. Nos meses anteriores, os nacionalistas sofreram várias derrotas significativas e perderam um vasto território. Talvez ele apenas não quisesse ser o líder que conduziria os nacionalistas à derrota. Outra possibilidade é que ele acreditava que negociar com os comunistas seria o melhor curso de ação, mas sabia que não era a pessoa certa para isso. Seja qual for o motivo, em 21 de janeiro, Chiang renunciou e nomeou seu sucessor como seu vice-presidente Lee Songren. No entanto, muitos membros linha dura do partido não queriam que Lee Songren fosse o líder, pelo menos não a longo prazo. Eles queriam que Lee concordasse com um cessar-fogo com os comunistas, permitindo-lhes tempo para se recuperar. Então, quando estivessem mais fortes, queriam que Chiang voltasse para continuarem a luta. Provavelmente Chiang também pensava nisso. No passado, ele renunciou diversas vezes, apenas para retornar, e provavelmente planejava repetir isso. Na verdade, ele nunca realmente nomeou Lee como presidente oficial. Seu título era presidente interino. Além disso, Chiang continuou como líder do partido. Ele até escreveu a primeira declaração de Lee como presidente interino. O próprio Lee não tinha pleno conhecimento da situação. Ele só descobriu que não havia sido oficialmente nomeado presidente quando foi ao Palácio Presidencial e descobriu que seu título era de presidente interino. Esse plano clandestino complicado levou ao caos no topo do Kuomintang. Foi uma crise de liderança e havia muita confusão sobre quem realmente estava no comando. Por 3 meses houve essa situação estranha com Lee como presidente no papel, mas Chiang exercendo muita influência nos bastidores. Algumas ações de Chiang foram extremamente prejudiciais ao governo de Lee. Em fevereiro, sem consultar Lee, ele decidiu transferir todas as suas reservas de ouro para Taiwan. Isso deixou Lee sem dinheiro para financiar seu governo. Durante esse tempo, Lee estava tentando negociar com os comunistas, mas mal rejeitou qualquer coisa além de uma rendição incondicional. No geral, a renúncia de Chiang foi um dos eventos mais importantes da guerra e levou ao colapso total dos nacionalistas. Chiang liderou-os por 20 anos, sendo absolutamente indispensável e a cola que os mantinha unidos. Vários líderes nacionalistas eram leais a Chiang e relutavam em colaborar com o novo governo de Lee. Por exemplo,
o primeiro-ministro recusou-se a reconhecer o novo presidente e levou todo o seu gabinete para Guangzhou. Isso dividiu o governo nacionalista em dois. Havia uma situação semelhante no campo de batalha. Muitos comandantes eram leais somente a Chiang e relutavam em obedecer ao governo de Li. O problema foi agravado pelo fato de que Chiang continuava a dar ordens ao exército e muitas vezes elas realmente contradiziam as ordens do governo de Li. Li queria montar uma defesa de Nanquim, a capital, mas Chiang achava que isso era uma causa perdida. Ele disse ao exército para abandonar Nanquim e se concentrar na defesa de Xangai. Como você pode ver, foi um caos total. Os nacionalistas não estavam em condições de lutar uma guerra. Eventualmente, a Marinha Nacionalista, que tinha a tarefa de defender o rio Yangtze, desertou para os comunistas. Isso permitiu que os comunistas atravessassem o rio e invadissem o sul da China. Em abril, Nanjing, a capital nacionalista, caiu e, com isso, a guerra efetivamente acabou. Acredito que esses dois fatores são as razões mais importantes pelas quais os comunistas venceram a Guerra Civil Chinesa. Mas há algo mais que vale a pena mencionar. Isso é o papel das potências estrangeiras na guerra, a União Soviética e os Estados Unidos. Mencionei várias vezes no vídeo que os nacionalistas iniciaram a guerra com grandes vantagens, sendo uma das principais o apoio dos Estados Unidos da América. Então o que aconteceu com isso? Porque isso não os impediu de perder a guerra. Essencialmente, durante o conflito, os Estados Unidos da América deixaram de ajudar os nacionalistas. Em 1946, quando a Guerra Civil recomeçou, os Estados Unidos da América apoiavam fortemente os nacionalistas. Uma das suas maiores realizações foi assegurar que os nacionalistas controlassem o máximo possível da China após a Segunda Guerra Mundial. Os americanos ajudaram a transportar tropas nacionalistas para os territórios anteriormente ocupados pelos japoneses para impedir que fossem para os comunistas. Mesmo depois disso, os americanos continuaram a dar muito apoio. Eles treinaram as forças nacionalistas e emprestaram mais de $1 bilhão a eles. No entanto, o que os americanos queriam era que Chiang Kai-shek fizesse paz com os comunistas. Eles recusaram-se a financiar e apoiar uma grande guerra civil. Eles receavam que uma guerra longa só aumentaria a influência soviética na China. O enviado americano para a China foi o General George Marshall. Ele estava disposto a continuar enviando ajuda americana para a China, mas somente se Chiang formasse um governo de coalizão com os comunistas. Chiang pensava diferente. Ele não quis fazer um acordo, por isso as primeiras negociações logo fracassaram. De fato, Chiang já planejava sua primeira ofensiva contra os comunistas na Manchúria. Chiang estava feliz em ir contra os desejos dos americanos, porque ele pensou incorretamente que a ajuda deles estava garantida. Ele não achava que havia algum risco de eles pararem de apoiá-lo. Ele acreditava que os Estados Unidos da América estavam tão empenhados em conter o comunismo que o apoiariam, independentemente de suas ações. Isso se provaria ser um grave erro. Em setembro de 1946, os Estados Unidos da América impuseram um embargo de armas à China, quase encerrando totalmente seu apoio aos nacionalistas. Nos meses seguintes, a relação entre Chiang e os americanos começou a piorar. As tensões se acirraram durante uma reunião com Marshall em dezembro de 1946. Marshall culpou os linha-dura nacionalistas por sabotarem o processo de paz e minarem os esforços dos Estados Unidos da América para ajudar. Chiang recusou-se a aceitar qualquer responsabilidade, acusando em vez disso Marshall de ser enganado pelos comunistas. As relações continuaram a piorar nos meses seguintes. Em janeiro de 1947, Marshall tornou-se secretário de Estado nos Estados Unidos da América, o que representou um grande aumento em seu poder. Isso foi uma má notícia para Chiang, pois agora tinha um poderoso adversário no governo dos Estados Unidos da América. Na verdade, Chiang tornou-se tão impopular com os americanos que eles realmente consideraram tentar se livrar dele e assumir um controle mais direto da situação. Isso nunca ocorreu e, no final, os americanos apenas retiraram seu apoio. Em maio de 1947, eles voltaram atrás na promessa de enviar a Chiang um empréstimo crucial de $500 milhão. Nesse ponto, Chiang talvez começasse a entender a mensagem, mas era tarde demais. O relacionamento com os americanos estava irreparavelmente danificado, sem mais chances reais de ajuda substancial deles.
A falta de apoio americano contribuiu para a vitória dos comunistas na Guerra Civil. No entanto, não o nomearia como um dos principais fatores, pois os comunistas também não receberam muito apoio de seu suposto apoiador, a União Soviética. Stalin, o líder soviético, não ajudou muito mal pelo motivo um tanto irônico de que ele realmente pensava que a China não estava pronta para criar uma sociedade comunista. Segundo a teoria marxista-leninista, um país precisava se industrializar antes de estar pronto para se tornar comunista. Stalin queria que os comunistas primeiro cooperassem com os nacionalistas, criassem um Estado industrial com uma sólida base de trabalhadores e só então se tornassem totalmente comunistas. Dito isto, os soviéticos ajudaram um pouco mal. O mais importante que fizeram foi, no início da guerra, permitir que os comunistas assumissem o controle da Manchúria durante a retirada. Isso permitiu que os comunistas apreendessem todo o equipamento militar japonês que havia sido deixado para trás, incluindo 700 tanques, 900 aeronaves, 800 mil fuzis e 14 mil metralhadoras. Isso também lhes proporcionou a principal base de operações para conduzir o restante da guerra. Até o final da guerra, os soviéticos mantiveram um apoio limitado, sem grande relevância. Eles enviaram centenas de especialistas militares para aconselhar e forneceram equipamentos básicos como botas, capacetes e munição. No entanto, eles não enviaram tropas, dinheiro ou equipamentos como tanques ou aviões. Foi muito menos do que eles poderiam ter enviado e os comunistas ficaram desapontados com a falta de apoio. No geral, dado que ambos os lados não receberam uma grande quantidade de apoio externo, eu não acho que isso possa ser visto como um fator importante para o desfecho da guerra. Acredito que os dois pontos mais importantes a se concentrar são os que abordei na maior parte do vídeo: a diferença de popularidade entre os dois lados e a diferença de unidade. A guerra foi incrivelmente sangrenta, com entre 3 e 6 milhões de baixas. Também foi extremamente relevante na atualidade. É a razão pela qual as relações entre a China e o Ocidente são tão ruins e também a razão pela qual a China está constantemente ameaçando invadir Taiwan. Também foi importante por causa do Estado que foi criado em sua sequência. Mao e os comunistas eram totalmente fanáticos em sua determinação de implementar o comunismo da forma mais completa possível. Suas reformas agrárias provocariam a pior fome da história, matando cerca de 50 milhões de pessoas. Anos depois, ocorreu a Revolução Cultural, que foi basicamente uma purgação nacional de todos que não acreditavam no sistema. Milhões foram mortos e muitos mais foram submetidos à violência ou humilhação em sessões de luta chamadas. Em contraste, Taiwan se tornou uma democracia com eleições multipartidárias e liberdade de expressão garantida em sua Constituição. Possui tribunais independentes, direitos de propriedade e o Estado de Direito. É o oposto polar da China continental, governada pelo totalitário Partido Comunista Chinês. Podemos apenas imaginar como o mundo moderno poderia parecer agora se fosse Chiang Kai-shek e os nacionalistas que vencessem a Guerra Civil.